Bem pessoal, boa tarde, né? Eu me chamo Caio Lemos, eu sou um homem trans e sou pesquisador científico também da Unilab, Universidade da Integração Internal da Lusofonia Afro-Brasileira. Sou formado em bacharel em Humanidades e agora estou fazendo uma especialização em Antropologia. E o objetivo desse vídeo é, como eu não pude estar presente aí em Natal, compartilhando com vocês a minha experiência de pesquisa e também a minha experiência também como mãe trans. Então eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar um pouco com vocês sobre essa minha experiência e também a minha escrita, né? Também o meu trabalho científico nesse sentido. Então eu desenvolvi uma pesquisa, né, que ainda pretendo dar continuidade, né, que chama-se Homens Trans, Trânsito e Trajetórias. E essa pesquisa ela tem por objetivo identificar a sociabilidade e performatividade corporal dos homens trans, né, especificamente do ATACH, que o ATACH é um atendimento que ele acontece dentro do Hospital Mental de Messejana, ele é um atendimento ambulatorial em sexualidade humana, né, ou seja, não tem nada a ver com transexualidade, mas que ele atende pessoas transexuais, porque aqui no Ceará nós não temos um ambulatório transexualizador, e uma parcela dessas pessoas são atendidas nesse local, né? Então eu fui em busca, né, de entender como o dispositivo funciona nesse sentido, e também eu procuro apresentar formas alternativas de construção de masculinidade, né, que não existe uma única construção. Então, nesse sentido, essas performatividades abrem espaços para discussões, né, referente às quebras das categorias binárias, né, homem, mulher, masculino e feminino, né, que se deslocam na rotina cotidiana do campo de pesquisa. Então, eu trouxe algumas questões que conduzem o meu trabalho, que como os homens trans constroem atributos tidos como conservadoramente ao gênero masculino em seus corpos, né, como gostam de serem chamados e se existe uma organização entre eles, né, a família, a relação familiar, como são tratados na sociedade, né, e as conquistas, né, advindas das lutas por visibilidade social. Então, nesse meu trabalho, eu estabeleço um diálogo, né, principalmente com autores como Foucault, Butler, João Nery, Vacan, Bourdieu, Peirano, Deleuze e Guattari, Aloma Andrade, Preciado e Assaada. E então, na minha introdução, né, o meu estudo ele analisa a identidade dos homens trans aqui do Ceará com a finalidade de compreender a subversão das normas de gênero, né? Então busco entender como uma construção histórica e cultural correlacionando comportamentos, linguagens, performatividades, crenças, gestos, modo de ser, ambientes frequentados. E dentro desse cenário eu trago fatos ocorridos no decorrer da história dos meus interlocutores e também da minha própria experiência de vida, que eu considero importante para entendermos as definições e explicações ao qual foram sendo tecidas nas artes de viver, como tanto fala Foucault. Então, não são utilizados os nomes reais dos personagens, e sim pseudônimos, né? Também o trabalho vai ser publicado, quem quiser procurar investigar também dentro do trabalho, seja bem-vindo. E aí eu trago lanço um olhar específico, que é no ATACH, né, que esse ambulatório ele foi criado em meados de 2009 com a pretensão de introduzir o estudo e a prática clínica da sexualidade humana na grade curricular da residência médica em psiquiatria
realizada de forma voluntária e com muitas dificuldades e resistências, né, por parte de sujeitos conservadores que não aceitam a modificação dos corpos. E o Atashi nos possibilitou compreender melhor o processo de transformação dos homens trans, além de compreender o trabalho realizado por mim. E apesar de ter sido criado em 2009, ainda é pouco conhecido, até mesmo por aqueles ou aquelas, né, que fazem uso dos serviços disponibilizados. Apesar dos avanços, o pensamento do biomédico ainda influencia o espaço, né? Esse pensamento está impregnado na cultura ocidental, como todos nós sabemos. E essa visão médica, a transexualidade é tida como doença mental, e todo o processo externalizador, né, o mais conhecido como transexualizador, é protocolado por uma equipe médica, principalmente psiquiatras e endócrinos, né? E então a biomedicina, ela entra no contexto com a manipulação dos medicamentos hormonais, né? E esse processo ousado, né, que vem ocorrendo, é possível percebê-lo através de situações, né, que não só hormonioterapia para homens trans, mas sujeitos com problemas depressivos, né, sendo sanados mediante o uso do Prozac, ereções, né, se tornarem latentes com o consumo do Viagra, né, fertilidade, esterilidade, surtindo resultados em concepções e prazeres através de uma pílula, né, e o processo de transição, que é conhecido nos Estados Unidos, FTM, né, que é o feminino para o masculino, através da testosterona sintética, né, como fala Preciado. Vivemos em la hipermodernidade punk, né, vivemos em uma hipermodernidade punk, né, ou seja, nós vivemos em uma sociedade em que é possível quebrar todas as barreiras e paradigmas. E aí eu cito o caso do João Nery, que é um dos primeiros homens trans cirurgiados do Brasil, né, que ele escreveu o seu livro Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual. 30 anos depois, né, ele relata, né, ele, lá na página 13 e 14, ele diz, né, tá escrito: João nasceu homem, mas preso no corpo de mulher. João foi o primeiro caso de transexual masculino, ou transhomem, que é de mulher para homem, a ser notícia no Brasil, vindo a público em 1984, o ano em que lançou o livro. Nós estamos falando aqui da minoria, que é um transexual que mudou o seu corpo de mulher para homem. Um processo muito mais raro, complicado e precário do que o inverso. A questão maior está se em todas essas descobertas médicas é possível realizar todos os procedimentos. A junta médica se posiciona a favor dessa construção da sociedade, em sociedade. Existe harmonia entre subjetividade humana e medicina. A Butler, ela também questiona, quando ela fala que se pode haver um médico ou psicólogo em adequação com as normas do bom tratamento, do tratamento honrável, respeitoso, do tratamento igualitário, né? E ela questiona se não há chegado o momento de afirmar que adequar-se às normas do tratamento respeitoso é primordial, no entanto, no mesmo que adequar-se às normas do gênero, se não é também, né? Então, após esses questionamentos, a autora, ela põe em jogo a questão de que muitos profissionais da saúde prezam pelas normas de um tratamento respeitoso como algo primordial, ou seja, prezam por um tratamento igualitário. Porém, é preciso lembrar que esses tratamentos respeitosos e igualitários almejados não condizem muitas das vezes com as necessidades, né, das pessoas trans e falando mais específico dos homens trans. Então, o tão sonhado tratamento respeitoso, que deveria começar, né, com o uso do nome social e seguir com o processo transexualizador, geralmente não é respeitado e finaliza enquadrando as pessoas trans como patológicas, como patologia. A minha metodologia é como eu pretendo apresentar essa sociabilidade, né, dos homens trans. Eu entendo que para esse trabalho
faz ser necessário um método de pesquisa etnográfica que apresente características específicas, né? Eu, juntamente com a minha orientadora, que é a Aluna Nogueira de Andrade, nós decidimos analisar, né, em meio à grande diversidade de temas a vida dos homens trans, o grupo do qual faço parte desde 2014, participando de encontro, né, ao lado deles, vivenciando, compartilhando de tudo, principalmente os processos de aplicações hormonais, as fases rigorosas, doloridas, porém prazerosas da montagem corporal, fazendo visitas domiciliar, né, momentos em que, sentados numa cama, tomando um café na cozinha, eu e meus interlocutores compartilhamos dessas vivências, e assim eu assimilei cada vez mais o processo transitório, né? Produzir um texto, né, em que leve em consideração a polifonia das experiências dos meus interlocutores e da minha própria experiência, né? Então esse foi um grande desafio. Então com eles eu me fundia, peregrinava no cotidiano, compartilhando minhas alegrias, minhas dores, meus sonhos, né? Como fala Vacan, o agente social é, antes de mais nada, um ser de carne, de nervos, de sentidos, no duplo sentido de sensual e significante. É um ser que sofre, né? E que participa do universo, que o faz e que, em contrapartida, ele contribuiu para fazer com todas as fibras de seu corpo e de seu coração. Então, nesse contexto, eu me vejo enquanto um agente social, com meus interlocutores, vivenciando essa dimensão carnal que potencializa a ponto de ser, como Vacan também fala, capaz de capturar e transmitir o sabor e a dor da ação, o som, né, a fúria do mundo social que as abordagens estabelecidas das ciências do homem colocam tipicamente em surdina, ou quando não suprimem completamente. E como afirma Bourdieu, em Meditações Pascalinas, que aprendemos com os corpos, né, e que o espaço da afetividade está sempre se alastrando. Nesse sentido, é estabelecido que o pesquisador submeta-se ao fogo da ação. Então, logo, eu e meus intelectores estamos vinculados, realizando participações intensivas nas redes sociais, nas trocas que se estabelecem no dia a dia, né? Como eu já havia falado, nós temos um grupo no Facebook, um grupo no WhatsApp, e utilizamos essas ferramentas como meio de comunicação, informação, conhecimento e investimento. Nós temos uma agenda mensal de encontros com o objetivo de trocarmos nossas experiências e falarmos de nossas vivências. E a primeira resposta que vem à minha mente a todos esses questionamentos é escapar do objeto pré-construído da mitologia, né? O termo mitologia aqui que eu utilizo, ele se refere tanto ao estudo de mitos ou um conjunto de mitos, né, coletivo, né, a mitologia coletiva, né, que esconde as alegrias e tristezas da vida de um homem trans, e conhecer a rotina das nossas vidas, a longa e difícil arte de se montar, de se produzir fisicamente, moralmente, né, os rituais que produzem e reproduzem a economia corporal e simbólica. Então, nos meus registros etnográficos existe, né, uma parcela de intelectores que se harmonizam e fazem suas práticas sem um protocolo psiquiátrico, ou seja, não são atendidos pelo Atache, e eu acredito ser de grande importância descrevê-los também, por fazer parte dos nossos ciclos de amizade, e além de possibilitar o olhar destes que se constrói sem o auxílio de um ambulatório, né. Os comportamentos descritos são reais e não uma apresentação ou reapresentação teatralizada e altamente codificada que gostamos de fazer e apresentar ao público. Então eu descartei reportagem jornalística que fala, ou que diz, ou que prega sobre seus conceitos, tá? E então a etnografia é de suma importância para esse estudo. Quando eu falo em etnografia, eu falo como algo interno, como defendia Malinowski, né? Diferente da sociologia, que é uma observação do lado de fora, também dispensável nos meus estudos. Então eu utilizo a etnografia como estudo profundo de nós homens trans, e também utilizo a etnografia como um estudo comparativo dos dados etnográficos levantados, né? Como fala Peirano fala no livro Etnografia ou Teoria Vivida, né? Que é nesse contexto amplo que eu gostaria de sugerir que a boa etnografia de inspiração antropológica não é apenas uma metodologia ou uma prática de pesquisa, mas a própria teoria vivida, né? Então, dessa perspectiva, a etnografia não é apenas um método, mas é uma forma de ver, ouvir, uma maneira de interpretar,
uma perspectiva analítica à própria teoria em ação. Então eu pretendo, através da observação participante, em que por diversas vezes eu estive presente nas consultas, não só minhas, né, mas presente nas consultas deles, ou encontros marcados, ou lugares públicos, como universidades, shopping, bares, nesse momento que debrucei em minhas observações e ponderei as diversas situações que descrevo nesse trabalho. E tive dificuldades, né? Às vezes não era possível nos encontrarmos por fatores como questão financeira, distância. Então, e também eu acho importante falar sobre as minhas anotações em diário de campo, que se tornaram de grande importância nos meus escritos, nos meus estudos, e de uma tamanha riqueza que eu não encontro palavras para descrever. Apenas eu cito a Peirano novamente, em Etnografia ou Teoria Vivida, quando ela apresenta essa mesma situação que houve com Darcy Ribeiro, né? Que diz, mais perto de nós, né? Darcy Ribeiro também confessou um dia que os seus trabalhos teóricos pouco valiam, que estavam inclusive errados, né? E o conjunto de seus diários de campo era sim o que de mais importante havia produzido. Então, outra ferramenta que eu utilizei nesse meu trabalho foram as entrevistas, né, que eu utilizei o aparelho celular, modo áudio, e assim as entrevistas foram gravadas. Utilizei o WhatsApp, que é um aplicativo, para mim foi de grande utilidade. Depois foi através dele que eu criei um grupo, né, chamado Homens Trans CE, e adicionei alguns homens trans, eles foram adicionando outros, mais outros, né, e por fim, né, o meu diário de campo que eu produzi todos os dias, escrevendo em uma agenda todas as observações importantes, todas as nossas experiências, nossos encontros, lutas, inícios e términos de ciclos. Muitas vezes eu tive como dificuldade o cansaço, né, que às vezes me vencia a ponto de eu esquecer de escrever determinados eventos. Então é complicado, né, nesse sentido. Então eu fiz uso do diário de campo, onde eu deposito as minhas emoções vividas, as histórias de vidas contadas, a minha autobiografia e nossos momentos únicos, né? Então, como resultado dessa minha pesquisa, eu entendo que a inclusão, a permanência e o sucesso dos homens trans é um desafio a ser superado em muitas das sociedades ocidentais, inclusive no município de Fortaleza do estado do Ceará, e sensibilizado com a carência de trabalhos acadêmicos que revelem a realidade local, foi que eu resolvi pesquisar essa sociabilidade e essa performatividade dos homens trans, né? E tenho também como resultado a questão de o Atache, ele não possui um site de informações, e mesmo no site oficial do Hospital Mental de Messejana não é possível encontrar informações sobre o ambulatório, a não ser vários números de telefones para contatos. Então, o contato é muito complexo, muito difícil, né, de se iniciar, e para isso tem que fazer toda uma peregrinação, ou seja, você tem que sair de sua casa e ir até o Hospital Mental de Messejana e iniciar o que chama-se de protocolo, né, psiquiátrico, né, nesse sentido. E aí eu trago alguns relatos nessa minha pesquisa, né, que ela vai estar disponível em breve. E como conclusão, eu tiro que essa tentativa de compreensão do funcionamento das práticas de sociabilidade dos homens trans, produzida nessa minha pesquisa, mostra que estamos inseridos em uma complexa rede de sociabilidade vivenciada constantemente em torno, né, na maioria das vezes, da hormonioterapia e também de modificações corporais cirúrgicas e não cirúrgicas. E percebemos a real precariedade e carência do SUS referente ao atendimento ambulatório e exames, do processo da hormonioterapia apresentada de forma legal e ilegal, os riscos, medos e principalmente o prazer, né, de tê-la em nossos corpos, modificando, transformando cada parte nossa.
Então, nesse sentido, eu concluo que a minha prática e a dos personagens investigados nessa pesquisa está circunscrita em nossos corpos, através do uso da testosterona, minoxidil, Pider, Parker, Pump, e que em nenhum momento nos sentimos inferiores às demais práticas corporais, né? Então, nesse cenário, é observado que as nossas práticas vivenciadas por cada um desta pesquisa, né, fortalecem a vida de todos esses indivíduos, inclusive a minha, ao cenário real social, né, tornando cada vez mais possível e saudável o convívio com a sociedade. Portanto, né, os indivíduos dessa pesquisa se singularizam ao compartilhar suas práticas e experiências, né? E desse modo essa pesquisa aponta que não existe uma indiferença de um homem trans para um outro referente nesse sentido, né? Somos todos homens, mesmo que tomamos testosterona diferentes, ou que tenham feito ou não uma mastectomia, que tenha barba ou não, se são gays, héteros, pansexuais, e se faz uso do pump ou não, somos homens trans. Então, assim, eu agradeço, muito obrigado, gratidões.